Olá pessoal, neste vídeo nós iremos falar sobre a diferença entre os tipos de ações, ações com final 3, 4 e 11 e qual ação devemos comprar. A primeira coisa que devemos saber é que o código das ações, também chamado de ticker, é formado por 4 letras que fazem menção ao nome da empresa ou à atividade da empresa e um número que indica o tipo de ação. Então, o código Petri4, as 4 letras Petri vem de Petrobras e o 4 indica que a ação é do tipo preferencial. BBDC3, em que BBDC vem de Bradesco, e 3 indica que é uma ação ordinária. Toda vez que você for negociar estas ações, ou seja, toda vez que você quiser comprar uma ação ou vender uma ação, você precisará colocar o código dela. Agora vamos ver a diferença entre as ações com final 3, 4 e 11. As ações com final 3 são chamadas de ações ordinárias ou ON. Nós podemos citar como exemplo o SAMB3 do Santander, KLBN3 da Klabin, BBSE3 da BB Seguridade. Bom, algumas empresas possuem vários tipos de ações em circulação. Por exemplo, o Santander tem a ação SAMB3, SAMB4 e SAMB11. Veremos adiante esses outros tipos. Bom, as ações ordinárias, elas dão direito a voto e a tag along de no mínimo 80%. Esse direito a voto significa que o acionista que possui ações ordinárias pode votar nas assembleias da empresa. E as ações ordinárias são as ações que dão o controle da empresa, por isso, em alguns casos, costumam ser um pouco mais caras do que as ações preferenciais. E a influência do voto é proporcional à quantidade de ações que o acionista possuir. Quanto mais ações e mais participação ele tiver na empresa, maior será a influência do seu voto. E você não é obrigado a votar e nem a comparecer às assembleias da empresa. E o que é o tag along de no mínimo 80%? O tag along é uma proteção dada ao acionista minoritário caso as ações do controlador sejam vendidas e a empresa passe a ter um novo controlador. Então, vamos supor que o controlador de uma empresa vendeu as ações que ele possuía por R$100 cada ação. E um novo controlador, que foi o que comprou essas ações por R$100 cada, ele terá que oferecer R$80 pelas suas ações, pelas ações dos acionistas minoritários. Então, um tag along de no mínimo 80% é isso. Se o controlador vendeu cada ação por R$100, o minoritário receberá pelo menos R$80 por ação se ele querer vender as suas ações ao novo acionista controlador. Vamos agora ver as ações com final 4. As ações com final 4 são chamadas de ações preferenciais, ou PN. Alguns exemplos são SAMB4 do Santander, ITUB4 do Itaú, PESA4 da Ferbasa, POMO4 da Marco Polo. E, diferente das ações ordinárias, elas não dão direito a voto e, em regra, não possuem tag along. Elas podem ter, mas o comum é que não tenham. E como elas não dão direito a voto e não possuem tag along, elas têm que oferecer algum benefício. As ações preferenciais, elas terão que oferecer pelo menos uma dessas preferências. O direito de participar de dividendos a ser distribuídos de pelo menos 25% do lucro líquido, ou ter dividendos 10% maiores dos que os que são pagos pelas ações ordinárias, ou direito ao tag along com dividendo igual ao das ações ordinárias. Então, basicamente, a ação preferencial tem que ter um desses direitos aqui. Ou ela vai receber dividendos ali de 25% do lucro líquido, pelo menos, ou ela vai pagar 10% mais dividendos do que as ações ordinárias pagam, ou ela vai pagar a mesma quantia de dividendos que a ação ordinária paga, mas vai oferecer o tag along.
Bom, um ponto de observação quanto a esse direito de dividendos 10% maiores do que os pagos pelas ações ordinárias. Isso aqui não significa que, se a ação ordinária pagou 5% de dividendos, então a ação preferencial vai pagar 15%. Não, não é essa conta que a gente faz. Se a ação ordinária pagou 5% em dividendos, a ação preferencial, ao pagar 10% a mais, vai pagar 5,5%. Um outro exemplo, se a ação ordinária pagou R$ 1 em dividendos, então a ação preferencial, ao pagar 10% a mais, vai pagar R$ 1,10 em dividendos. E tem empresa que paga a mesma quantidade tanto para acionista ordinário quanto para acionista preferencial. Uma ação preferencial também pode dar direito a voto nessa circunstância aqui, que é quando a empresa deixa de pagar dividendos por 3 exercícios consecutivos. Então, se a empresa ficar 3 anos sem distribuir dividendos, as ações preferenciais podem adquirir esse direito a voto. E elas irão manter esse direito a voto até que se faça uma nova distribuição de dividendos. E como as ações preferenciais, elas podem oferecer esses direitos aqui que são diferentes, em alguns casos as empresas lançam diferentes tipos de ações preferenciais, com direitos diferentes e, portanto, números diferentes. E é aqui que surgem as ações com final 5, 6, 7 e 8. Talvez você já tenha visto por aí as ações Unip 5 e Unip 6 da Unipar e CPLE 6 da Copel. Essas ações também são preferenciais. Como eu falei, a empresa lança ações preferenciais com direitos diferentes e por isso elas terminam com números diferentes. A ação Unip 5 ela dá o direito de recebimento de 10% do lucro líquido e recebimento de 10% mais dividendos do que a ação ordinária, que é a Unip 3. Já a ação Unip 6, ela dá prioridade no reembolso de capital caso a empresa entre em falência. Então a empresa, depois que ela entrar em falência, ela vai vender os imóveis que ela possui, os bens, os maquinários que ela possui, vai pagar primeiro os credores, que são os bancos e outras instituições financeiras que tenham emprestado dinheiro para ela, e depois vai pagar os acionistas que possuem ações Unip 6. Bom, dependendo com o tipo de final aqui, nós daremos um nome diferente. Ação com final 5 preferencial classe A, final 6 preferencial classe B, final 7 preferencial classe C e final 8 preferencial classe D. Bom, então esse seria um pequeno resumo do que nós vimos aqui. O ticker ou código é 4 letras e um número. Final 3, ação ordinária, direito a voto e tag along de no mínimo 80%. E final 4 são ações preferenciais, que não dão direito a voto e não possuem tag along em regra, mas tem que oferecer pelo menos um desses 3 direitos que vemos aqui. E as ações com final 5, 6, 7, 8 são preferenciais. São aqueles casos em que a empresa possui mais de um tipo de ação preferencial com direitos diferentes e, portanto, números diferentes. Para você ver exatamente qual o direito que a empresa oferece em suas ações preferenciais, você terá que consultar o Estatuto Social da empresa. Vamos ver agora o final 11. As ações com final 11 são chamadas de units e, de forma bem técnica, não é uma ação, mas sim um pacote ou uma cesta com ações ordinárias e preferenciais. Por exemplo, a Unity, a Loop 11 da Alupar, que é uma empresa transmissora de energia, é um pacote com uma ação ordinária, ou seja, uma ação Alup 3 e 2 ações Alup 4. A Unity da Sanepar, SAPR11, é formada por uma ação ordinária, ou seja, uma SAPR3 e 4 SAPR4, 4 ações preferenciais. A Unity do Santander, que é a SAMB11, é formada por uma ação ordinária e uma ação preferencial. Você encontra essa tabela com a composição das units no site da B3. E por serem um pacote,
uma cesta contendo ações ordinárias e preferenciais, as units possuem um valor bem maior do que uma única ação ordinária ou uma única ação preferencial, como veremos daqui a pouco. E é importante lembrar também que fundos imobiliários e ETFs negociados aqui no Brasil também possuem final 11. Vamos falar agora sobre qual tipo de ação devemos comprar. Para isso, eu acessei o site statusinvest.com.br e eu vou digitar aqui as ações ordinárias da Alupar, Alup 3. A primeira coisa que nós iremos observar é a liquidez das ações. Por quê? Porque existem empresas, como nós veremos aqui o caso da Alupar, em que as ações ordinárias e as ações preferenciais são pouco negociadas, ou seja, possuem uma liquidez muito baixa. Em contrapartida, as units da empresa possuem uma liquidez muito alta. Neste caso, nós iremos optar pela unit, que possui uma liquidez maior. Veja que a Loop 3 negocia diariamente apenas R$ 66 mil. Este é um valor muito baixo para os padrões da Bolsa de Valores. E o tag along é de 100%. Vamos ver agora a Loop 4. A Loop 4 possui uma liquidez um pouquinho maior, de 172 mil, um valor também muito baixo para os padrões de bolsa. E apesar de ser uma ação preferencial, é uma ação que possui 100% de tag along. O ideal é que essa liquidez média diária seja de pelo menos 700 mil. Agora vamos ver a Loop 11. A Loop 11 possui uma liquidez de quase 30 milhões. Então, diariamente foram negociados em média 30 milhões de reais em units a Loop 11. E aqui nós vemos que o tag along é de 100% e que a composição da unit é uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Neste caso, optaremos pela ação com mais liquidez, que é a unit a Loop 11. Mas existem casos que tanto a ação com final 3, quanto a ação com final 4 e a ação com final 11 são muito bem negociadas, como é o caso da Sanepar. Neste caso, eu recomendo escolher a que possui o maior dividend yield, que é o que veremos agora. Vou digitar aqui SAPR3 e aqui eu já quero passar a observar o dividend yield. SAPR3 possui 4,82% de dividend yield e uma liquidez média diária de 1 milhão, com tag along de 100%. Então possui uma liquidez boa e um dividend yield de 4,82%. Já SAPR4 possui um dividend yield de 4,99%, uma liquidez média diária de 8,7 milhões e tag along de 100%. Veja que ela já possui um dividend yield maior do que as ações SAPR3 e também uma liquidez maior. Já as units SAPR11 possuem um dividend yield de 4,98%, um pouquinho abaixo do que as ações SAPR4. E essas units possuem uma liquidez média diária de 40 milhões e são compostas por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Neste caso aqui, eu vou optar por SAPR4, que é a ação que possui o maior dividend yield. Lembrando que aqui todas possuem 100% de tag along e, como nós falamos, a unit possui um valor bem maior do que as ações com final 3 e 4, porque ela é uma cesta. No caso aqui, composta de uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Existem casos em que você vai ter que escolher entre uma ação ordinária e uma ação preferencial. E aí você vai ter que se perguntar se o direito a voto e o tag along ele é importante para você. Existem empresas que não possuem tag along, como
TRPL4 e SHU-4, que possui tag along de 0%, mas são boas empresas com boa governança. E existem empresas que só possuem ações ordinárias, como Lojas Americanas e a IRB Brasil, que possuem tag along, que dão direito a voto, mas são péssimas empresas, inclusive com histórico de fraude contábil. Então, a governança corporativa vai muito além do tag along. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com esse vídeo, e até mais!